Olá, irmãos, é bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é o segundo dia do ano de 2025, crucificado por nós. Quem foi crucificado por nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem deu a sua vida por nós. Ele passou 33 anos nessa terra. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias ainda nessa terra, e depois foi ao céu preparar-nos lugar, como nos diz lá João 14, do 1 ao 3. E ele diz para nós não vivermos preocupados. Ele diz, não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou ter dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Essa promessa, ela tem se propagado desde que Jesus subiu ao céu. E nós sabemos que agora em 2031 se completará 2000 anos de que Jesus andou nessa terra. Nós não sabemos se Jesus vai voltar antes disso, se ele vai voltar depois, porque a Bíblia não nos deixa a data específica da volta de Jesus. Mas o mais importante é que nós estejamos preparados. Deus convida todos para um relacionamento com Ele, mas apenas os que aceitaram livremente o convite desfrutarão os resultados eternos. Como vemos na parábola do banquete do casamento, onde nós vimos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, pouco antes da crucificação, Cristo lamentou, lá em Mateus 23, 37, declarando que queria reunir seus filhos, mas eles não quiseram. O mesmo verbo grego que significa querer, telo, é usado para o desejo de Cristo de salvá-los, quando pela relutância deles em serem salvos. Porém, Cristo foi até o fim. Cristo foi até a morte da cruz, uma morte terrível. Nós sabemos que aquela cruz não era para ele. Aquela cruz não tinha os padrões para o corpo de Cristo. Aquela cruz não foi feita para Jesus. E o amor incrível de Jesus, inigualável, demonstra que ele realmente estava disposto a tudo. Embora a pena para o pecado seja a morte, Jesus pagou o preço e abriu um caminho para a restauração de um relacionamento entre o céu e a terra. Enquanto isso, ele continua a nos amar, mesmo que não tenha a obrigação de fazê-lo, além do seu compromisso voluntário. Na manifestação suprema do amor de Deus, ali na cruz, vemos que Cristo se entregou por nós de maneira voluntária, né? Pois por sua própria vontade, ele deu a sua vida espontaneamente. Ninguém o obrigou, ninguém esteve ali forçando Jesus a nada. Embora ele tivesse tido um pouco de medo ali no momento do Getsemane, onde ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, embora não seja feita a minha vontade, mas se faça a tua vontade em mim, e suou gotas de sangue. Ele estava ali passando por um sofrimento terrível, né, de agonia, de dor. Ele estava ali com alguns dos seus discípulos. 8 discípulos ficaram à parte, enquanto ele chamou Pedro, Tiago e João para próximo dele, e mesmo assim deixou uma distância mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, e Judas estava lá no Sinédrio, pegando os soldados para vir prender Jesus, e Jesus estava ali em agonia, momentos antes da sua morte. Na manifestação do amor supremo de Deus, na cruz, nós vemos o quanto ele nos amou. Ninguém o tirou dele, Cristo ofereceu-se voluntariamente. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior. Isso aconteceu antes da criação do mundo. Deus já sabia tudo o que ia acontecer, embora ele não ia intervir em nada, ele ia deixar as coisas acontecerem, mas ele ia se preparar para esse momento. E assim ele fez um plano chamado Plano da Salvação. Em Romanos 16, 25, foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido fundamentados no trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás, Deus sabia da queda do homem, do que ia acontecer com Adão e Eva. Deus sabe que o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer, mas Deus não interfere nos acontecimentos. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu e tomou providências para poder nos dar a oportunidade de salvação dessa terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz o Evangelho. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que tudo que acontece de mal nesse mundo, a morte, a dor, o sofrimento, as guerras, as epidemias, as doenças, não é culpa de Deus. Isso é culpa do pecado, é culpa de Satanás. E Deus tem providenciado um escape para cada um de nós, mesmo que a gente venha a morrer por causa da consequência do pecado. Mas se nós dormirmos em Cristo, a Bíblia diz que nós teremos vida eterna. Ele vai nos ressuscitar primeiro, é o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos, irmãos, nós seremos transformados. E assim nós seremos levados para se encontrar com Jesus nos ares. Que eu e você estejamos nesse grupo. Em nome dele, que nós o rogamos nesse momento. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor. Porque tu tem cuidado de nós e tu tem nos mostrado o teu grande amor. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mesmo quando nós caímos e falhamos. E reconhecemos isso não de nós mesmos, mas através do teu Espírito Santo. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Continua conosco. E nos dá a oportunidade, sempre que pudermos, nós falarmos do teu amor, para que outras pessoas também tenham a oportunidade que nós já tivemos, de te aceitar como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.